Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz Decoração. Hoje o assunto é pintura eletrostática. Você sabe o que é pintura eletrostática? Não? Bora aqui que vamos falar sobre isso, beleza? A gente vai misturar um pouco de elétrica com química e física. Então pegando aqui o que é eletrostática. Então se eu estou pegando aqui a palavra estático, eu estou parado. Eletrostático, eu vou ter uma movimentação. E o que é essa movimentação? A gente começa a falar de prótons, elétrons e nêutrons. Então eu vou ter uma movimentação dessa matéria que vai gerar energia que pode atrair ou repelir. Quando a gente vai falar de pintura eletrostática, eu estou falando de atração. Então a gente pensa em positivo e negativo. Eu movimentei esses prótons, elétrons, pensando numa conotação de ímã. Eu tenho o polo positivo e o negativo, eu atraio. Se eu tenho positivo, positivo ou negativo e negativo, repele. Então, fazendo agora uma analogia, pegando esse conceito e trazendo para a pintura eletrostática, eu vou ter uma pintura que adere melhor ao metal. Por que metal? Porque ele é como se o metal fosse o positivo e o negativo e a tinta ela fosse pensando no conceito de ímã. Então eu tenho um metal que é positivo e a tinta é negativa, adere melhor. Ela tem uma resistência maior a risco, maior durabilidade, maior resistência até ao sol e tudo mais. E por que eu trouxe esse vídeo? Esse vídeo é uma homenagem, fazendo aquelas propagandas, ao meu brother Bruno Gomes, Xará. Ele trouxe esse spot amarelado que começou a se destacar na residência dele. Não sei se dá para ver na câmera que está bem amarelado. Ele trouxe até os dois, um de trás e um na frente. Você vai ver que tá muito amarelado. Isso aqui provavelmente é uma pintura que não é eletrostática, é uma peça importada, tá? Veio da China e ela não tem uma qualidade de uma pintura dessa que é eletrostática. Se eu colocar lado a lado, você vai ver que essa é branco e essa já tá quase amarelo aqui, começa a amarelar. Então vou agora explicar um pouquinho mais do conceito das vantagens dessa pintura, tá? Teve um filósofo há muitos e muitos anos atrás, chamado Tales de Mileto. Provavelmente nem eu nem você éramos nascidos nessa época. E ele trouxe um conceito do atrito, eletrização por atrito. Então aqui para exemplificar melhor aí a questão do positivo e negativo, que estamos misturando aí física, química e elétrica. Aqui nós temos aqui as linhas de força do campo elétrico, tá? Então aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Quando eu tenho negativo e negativo não se atrai, positivo e positivo também se repele. Então aqui mostrando, e assim, quanto mais próximo, maior a intensidade entre eles, quanto mais distante, menos intensidade. Então aqui nós temos os vetores, tá? Então temos esses vetores que são essas linhas de força e aí elas vão se conversando. Então eu vou ter aqui, ó, ela vai se conectando, ó, tá vendo? Então eu vou ter esse poder de atração e aí vai se interligando. E aí isso eu vou gerando esse campo aqui de atração que a gente traz esse conceito para a pintura. Então, como que é essa pintura? Tem a tinta mais utilizada, é a tinta epóxi. É uma tinta a pó, o pessoal compra por quilo e ela rende pra caramba. Não vou saber dizer aqui exato porque vai depender da peça, depende do tanto que o pessoal utiliza. Mas basicamente vai chegar essa peça cru, no alumínio cru, sem pintura nenhuma, e aí a pessoa vai encher o tubo, tem uma pistola, é um dos modos utilizados, né? Então eu tenho vamos imaginar aqui que eu tenho a famosa pistolinha de tinta, que eu vou aqui, a peça vai estar aqui, e eu vou estar com a pistolinha aqui pintando essa peça. Primeiro,
a gente tem que imaginar, pô, mas o Bruno falou que tem a questão positivo e negativo, elétrica e tudo mais. Existe um compressor, então vai ser ligado na rede ali, 110 ou 220, normalmente ali um 220. Tá lá o compressor, eu vou ligar, eu vou colocar algo metálico, ao mesmo tempo isolante aqui, né? Metálico que encaixa ali no compressor. E aí na cabine de pintura tem uma estrutura de metal que a gente vai lá e prende a outra. Então, nesse momento que eu coloquei lá, eu gerei um campo aqui. Então eu tenho a energia que sai aqui da fonte e ela traz e vai chegar até ali a cabine de pintura. Beleza? Essa é uma parte. E aí eu tô aqui preparado, coloco tantas gramas, tantos quilos ali para fazer parte aqui do meu revólver. E aí eu vou basicamente, normalmente tem os spots estão pendurados. Imagine um varal de roupa, só que é um varal cheio de spots, luminárias. Então tem vários tipos de luminárias. Normalmente a produção fala, agora vai ser spot duplo. Aí fica só spot duplo, agora é individual, agora é um pendente decorativo. Então vai ganchos, garrinhas, as peças ficam penduradas. E aí você vai, pinta a frente, atrás, o lado. Beleza, essa é uma etapa. E aí nisso eu tenho a questão do metal com a tinta e ela adere. Então ela tem um poder de aderência muito maior do que simplesmente eu chegar com um pincel ou com um spray sem esse campo elétrico. Não vai ter a mesma propriedade, a mesma durabilidade, a mesma resistência. Então tem várias vantagens aqui quando falamos de pintura eletrostática. Fazendo uma analogia, é como se eu pegasse aqui, ó, um protetor solar, ó. Peguei, o que a gente faz? Para que a gente usa um protetor solar? Ó, eu venho aqui, passo na pele para me proteger do sol. Quando eu tenho uma pintura desse tipo, é como se eu tivesse uma película que adere melhor, tenho mais resistência ao sol, por exemplo, também, tá? Então é como se fosse o protetor solar das luminárias aqui, principalmente embutido. A gente fala muito de pintura eletrostática para embutido, mas tem balizador, embutido de solo, pendente, por conta dessa qualidade da pintura. Uma outra vantagem também da pintura eletrostática, o que acontece? Então a gente tem a cabine e aí você vai com a pistola. Como ela é uma pintura a pó, ela sai como se fôssemos pegar um borrifador de água, vamos imaginar assim, e vão gotículas, né? Ela tá ali meio a pó, meio líquida na hora que vai sair para aderir aqui no spot. Pelo fato de ela ser um pouco mais pesada, uma tinta granulada, digamos assim, ela vai aderir na peça e vai caindo o resíduo. E ali a cabine é sempre limpa a cada sessão. A indústria utiliza em 90% das peças a cor branca, tá? E aí ela usa de segunda a quinta-feira essa mesma tinta branca e aí na sexta faz projetos especiais. Por exemplo, a pintura preta, a marrom que voltou para teto de madeira, alguns exemplos falando de spot, tá? Quando são decorativas aí é muito mais infinidade. Então basicamente quando a tinta é branca, ele vai usando de segunda a quinta, ele não precisa ficar limpando a cabine e esse excesso da tinta porque como vai borrifar, vai tinta a maior parte na peça e sobra e vai caindo. Essa tinta que cai você consegue reaproveitar, então você tem pouca perda. Até pelo fato de ser o positivo e negativo, é como se a tinta fosse a negativa e ela cai, tá? Ela cai com mais facilidade. Depois da primeira etapa, ela vai para uma segunda etapa que vai para o forno, que depende, a peça depende, mas é por volta ali de 200 graus e fica de 10 a 20 minutos, depende da quantidade de peças, então é de acordo com a produção, o engenheiro da produção que está ali comandando, ele sabe melhor esses ajustes, mas é só para um entendimento básico, tá? Então ele vai estar ali, ó, quente para ajudar que essa tinta adere melhor, tá? E aí você vê que por trás, dos lados, você passa a mão assim, a gente não risca. Quando eu pego uma pintura que tem uma qualidade inferior, eu passo aqui, ela risca. Inclusive essa aqui riscou um pouco.
às vezes descasca, tá? Então tem spots com uma pintura qualidade péssima porque não foi utilizada a pintura eletrostática. Só para vocês terem uma ideia, as empresas que utilizam esse tipo de pintura dão garantia de 5 anos na pintura, tá bom? Se você gostou desse tema, dá um like, se inscreva no canal, que assim como esse tema de hoje, sempre estamos trazendo aí novidades bacanas. Então é importante você se inscrever para dar um ibope pra gente e receber aí toda semana tem vídeo novo, você recebe em primeira mão aí a notificação. E se liga aqui que abaixo também sempre tem link aí para e-book, para curso, novidades aqui do ramo da iluminação. Dá sempre uma fuçadinha aqui embaixo nas inscrições e fica à vontade, semana que vem tem mais. Obrigado!